lá. Boa noite, estamos já ao vivo. Boa noite, todos aí. Estamos ao vivo. Então, eu quero vocês lá no Salmo 15. Ó, a Títir aqui, hein? Salmo 15. E aí nós vamos ler a palavra e vamos orar, tá bom? Então hoje nós vamos terminar o que nós começamos semana passada sobre a semeadura, a lei da semeadura. Revendo muita coisa do que a Paty já tinha colocado essas semanas todas. E frisando o quanto essa lei ela é forte desde o começo de tudo. Desde Gênesis ela está, né? Então passa pelo Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento e há de infinito, porque aparece lá em Apocalipse também, não é? Então vamos lá, Salmo 15 nos diz: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Pode ser um pouco diferente, né, de vocês, tá? Mas a palavra é a mesma. E não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Amém? Aqui é bem a lei da semeadura, né? Então, o que nós temos de tudo isso? Qual é a semente e qual é a colheita aqui? Aqui ele fala bem claro, não empresta com usura, aquele que não lança a palavra maledicente, aquele que não pensa com maledicência, o que ele vai ter a justiça e, acima de tudo, vai caminhar seguro e em paz. Amém? Pai, nós nessa noite, Pai, estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. E onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás e Tu estás aqui. Jesus, Tu és o nosso convidado especial. Nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pelo dia que Tu nos concedeste, Senhor. Oramos, Senhor, pela nossa família, oramos por aqueles que deixamos em nossos lares, Pai, pelos nossos filhos, netos. Pai, oramos, Senhor, pelos nossos pais, nossos irmãos, Senhor, carnais, e os irmãos que não puderam também estar aqui, Senhor, conosco, mas Tu estás com cada um deles, Senhor, ministrando ao coração dele, ministrando àqueles que estão online também, Pai. Nós cremos que esta palavra será produzida em nós com uma semeadura incrível, Senhor, para que possamos produzir a 30, a 60 e a 100, Senhor. Para que por onde nós andarmos haja fruto, Senhor, haja fruto para todos que estão sedentos por Ti, Senhor, porque queremos multiplicar o Teu reino, expandir o Teu reino sobre a terra, Senhor Deus. Pai, nós Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos e Te agradecemos por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fechar isso, porque eu fico chamando. Então, vamos lá. Voltando ao que a gente tinha começado sobre a lei da semeadura, eu vou fazer umas lembranças só. Que é que Jesus foi a semente e a colheita, vocês lembram? Foi a igreja. Então, Jesus é a semente e a colheita é a igreja. Tá? E o que é um reino? É onde o rei reina. Então, Jesus veio para trazer o reino, para reinar sobre a terra. Eu vou contar uma coisa para vocês. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, ele ia reinar sobre a terra, naquele tempo, fisicamente. Sabiam disso? E tudo ia se espalhar, porque ele estava trazendo o reino, a realeza para a terra. Mas como os seus não aceitaram, se foi para voltar agora. Não no arrebatamento, mas na sua segunda vinda, para realmente reinar. Isso é muito forte, né? Então, que reino que ele estava trazendo era o reino físico mesmo, para que ele reinasse como rei
sobre o seu povo e todo o povo. Isso quer dizer que, mesmo que a gente não conhecesse, nós íamos conhecer o Senhor, porque a luz dele ia se expandir por todos os lugares. Amém? E aí ele conta que Deus governa o seu reino. E depois ele conta de que, no versículo 27 de Marcos, fala, depois dormisse. Então, disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente na terra. Depois ele dorme, se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como. Então, nós lembramos que tudo que nós semeamos com palavras, atitudes e atos, você tem um tempo do plantio para que a gente colha, certo? Então, isso é a lei. E ele diz também que Deus, ele deu no começo para o homem, ele deu domínio, ele deu autoridade e abençoou a semente. Tanto que lá em Gênesis 1, 28, nós lemos que Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele deu isso para o homem perdeu e Jesus resgata essa bênção. Então, que nós vimos semana passada, que nós já somos abençoados para multiplicar. Amém? E falando de multiplicação, a gente lembra que a gente falou sobre o servo fiel dos talentos, lembra disso? E que o que acontece? O servo fiel, o que Deus faz com o talento dele? Multiplica. Então, a semente da fidelidade, a colheita é abundância, a multiplicação. Quanto mais fiel você é a Deus, mais ele multiplica os seus talentos. E você sabe que a batalha, acho que nós falamos sobre isso, daí que a gente comentou do Caio, de ganhar os territórios. A batalha é a semente para o território. Né? Então, toda vez que você está batalhando, você está realmente ganhando o seu território. Né? Então, lembra quando Deus também fala para Abraão, todo lugar que percorrerdes será seu? Né? Então, a gente imagina que Abraão correu para caramba, né? Porque se tudo que eu correr aqui é meu, exatamente, gente, o nosso solo é nosso, a sua casa onde você está, o jardim onde você está, não é nosso? Nós temos que falar isso com firmeza, para que não haja essas batalhas que acontecem dentro dos nossos lares. A gente já tem que dominar isso antes, para que a gente tenha esse território para nós. A gente aprendeu com isso, né? Sobre os territórios. Então, o crescimento é um privilégio e não um direito. É um privilégio que a gente tem. Nós estamos condicionados para vencer. Caminhar sobre a palavra, caminhar na palavra é o sucesso para nós. A colheita será sempre o sucesso. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, isso está pronto para nós. Vamos lá. E aí lembra, eu quero ver se alguém marcou. A fidelidade para Deus é a multiplicação. Vamos lá. A conversação é a semente. Lembra isso que nós falamos sobre? Quem marcou? Tanta coisa que a gente faz entendimento. Oi? Semente para entendimento. Exato. A conversação é semente para entendimento, ok? Depois, ouvir para aprender. Então, a ouvir é a semente para aprender. Conhecimento é semente para mudança de vida. Então, o que a palavra nos diz? Nos renova, não é? Renovai-vos a sua mente. Por quê? No conhecimento. Como que a gente renova uma mente? A partir do conhecimento. E aí você tem uma mudança de vida. Esse que eu acho maravilhoso, que é a obediência é a semente para a intimidade. Aí sempre vem aquela passagem que para mim é mais difícil e doloroso para um pai, não é? Entregar o seu próprio filho. E Abraão foi lá e entregou o seu próprio filho. Em obediência. E o que foi a colheita de Abraão? Foi a intimidade que ele tinha com Deus. Olha que lindo. Então a obediência é a semente para a intimidade. E a intimidade é a semente para isso.
E o aprendizado para o crescimento. E o que nós temos? Então, por onde nós passamos, se a gente vive dessa forma, por onde nós passamos, nós encontramos em abundância as sementes. A vida abundante já existe para nós, ela já existe, ela não vai existir. A abundância, ela já existe para nós. Você precisa investir aonde? Onde a gente tem que investir no nosso espiritual, no nosso tempo com Deus, para que realmente a gente tenha boa conduta. Como eu faço para mudar, ter uma mudança de vida? É olhar a palavra, e é o pensamento que eu tenho que mudar, são as minhas palavras que eu tenho que mudar. E aqui diz para nós que acontece no espírito, na alma é a mesma coisa. O que é saúde emocional? É criar uma mentalidade próspera. O que é uma mentalidade próspera? Ela é uma mentalidade bem-sucedida aos olhos de Deus. Se você quer uma família abençoada, isso eu vou repetir, precisa investir pesado no seu relacionamento familiar. Precisa ou não precisa, Paty? Precisa. Né? Isso é muito, muito importante. Se você quiser uma vida ministerial frutífera, você deve se disponibilizar para Deus. Então vamos lá, existe uma palavra que diz assim, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. O que será isso, muitos chamados e poucos escolhidos? Porque todos nós somos chamados para o ministério, somos ou não somos? Mas quem será usado? Aquele que se disponibilizar. Os chamados não estão salvos? Não, estão salvos. Mas quem são aqueles que são os que ele vai, né? Muitos são chamados e poucos são muito escolhidos. Quem são escolhidos? São aqueles que se disponibilizam para servir a Deus. Então vamos lá. Tem agora que eu acho que nós marcamos com o entendimento dessa lei, o que vai acontecer com a gente? Expandir a visão, elevar o nível da expectativa, nós pusemos isso já, né? O outro que nós falamos, cada procedimento é uma semente que plantamos, pronto. Cada procedimento. A gente pode interromper a colheita? Pode, não pode? Através do que a gente faz isso? Vocês lembram? Oi? Eu teve que acabar com uma colheita ruim, né? Como acabar com uma colheita ruim. Então vamos supor, eu falei alguma coisa. O sangue, perdão? Adoração. Porque existe algo que a gente fala que nós temos que descobrir sementes que causam rompimentos. Olha que coisa forte, né? Existem sementes que causam rompimentos nos relacionamentos, no relacionamento com filhos. E às vezes são palavras que são jogadas, não é? E às vezes são palavras que você fala, não tem mais jeito, mas tem. Antes de tudo, não falar, né? A gente tem que segurar algumas coisas, por mais que tenha os 30 segundos. Mas se você fez isso, tenha forma. Ir para o Senhor, adorar o Senhor. A gente sabe que o sangue de Jesus, ele nos perdoa de todo o pecado, é pedir o perdão, e a Santa Ceia também faz isso. Amém? Ela quebra isso, ela quebra essa colheita ruim, tá? E aí, saber o que fazer, inclusive a gente até riu, né? Mas é que quando você tem a palavra, ela se torna um rema dentro de você, uma autoridade que a gente tem, que Jesus devolveu para nós, é autoridade. Então, quando chegar uma pessoa endemoniada, a gente não vai correr, né? A gente vai repreender e tirar, porque a gente sabe do poder que nós temos no nome de Jesus. E quando nós damos nossa doação, vai produzir um recebimento, certo? Dar também aumenta o nível de receber. Então, quanto mais você dá, mais você é um doador, te coloca numa posição onde pode tudo ser multiplicado na sua vida. Quando você doa, as coisas que você doa são multiplicadas em você. Então, são palavras, é físico, é o amor, é tudo que você ora por uma pessoa, isso tudo é multiplicado para você. Então, a abundância, olha o que é isso aqui, a abundância é a recompensa de quem semeia. E a falta é a consciência do que retém. Então, se você está em falta, você está retendo alguma coisa. Percebe? Que se está tendo falta, escassez na sua vida, porque você está retendo alguma coisa.
E isso é a hora de você começar a dar e dar com abundância. Então você reverte a sua colheita. Não parece fácil? Parece, né? Será que as pessoas enxergam isso? Não. E estão lá se murmurando, reclamando da sua escassez. Quando para acabar com a sua escassez é só começar a dar em abundância, que aí vai se multiplicar. É simples, é lei. A Bíblia diz que se você pode fazer algo, olhe só, se você pode fazer algo de bem para alguém, não retenha isso. O bem que você pode fazer e não faz, você já está pecando. Não retenha, porque às vezes uma pessoa te pede uma esmola, te pede alguma ajuda, e você fala, daqui a pouco eu faço, amanhã eu volto. Você tem que fazer exatamente na hora que você sente no coração que é para ser feito. E você deve fazer, não porque você está com pressa, depois eu falo, não. E para tudo que a gente deve fazer, a gente deve orar, né? Quando você puder fazer, faça. Quando for inspirado a lançar uma palavra, quantas vezes a gente é inspirado a lançar uma palavra sobre alguém, às vezes a gente fala assim, não fui eu, foi do meu espírito, e você deixa de lançar uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor quando alguém está precisando naquela hora. Ou fazer, então, que quando você for inspirado a lançar uma palavra ou fazer algo pelo Senhor, Ele está te levando a semear e Deus te recompensará. Então é isso que a gente faz. Quando você faz o bem, você não vê a quem, né? E eu estava vendo num Rios esses dias agora, falando de um homem muito rico, mas muito rico. E aí perguntaram para ele o que era felicidade para ele. E para ele a felicidade, você viu isso? Para ele a felicidade no começo era obter, né, muita riqueza, muitos bens para poder viver bem, né? O segundo era, eu acho que era também acumular outras coisas. Ele foi sempre falando de acumular coisas para que ele tivesse uma boa velhice, isso era felicidade. E tudo que ele conseguia, nada. E é uma pessoa conhecida, esse homem, eu não lembro o nome que falou. Mas tudo que ele fazia, quando perguntavam para ele, o senhor é feliz agora? Ele falou não. Aí um amigo chegou para ele e falou assim, eu estou numa campanha e preciso de 200 cadeiras de rodas. E ele falou assim, eu vou dar as 200 cadeiras de roda. Aí ele comprou as 200, mas o amigo falou, não, mas você vai ter que ir comigo para entregar para essas crianças, que eram crianças carentes, não sei de que lugar que era. Aí ele foi e entregou as cadeiras para cada criança. De repente uma criança veio, né, com a cadeira de roda, todos, viu toda a felicidade daquelas crianças. Ele falou que mais marcou ele, foi que uma criança agarrou na perna dele e pediu para que ele olhasse, né, e falou, tio, falou o nome dele, olha para mim. E esse senhor olhou para ele e falou, o que você quer? Eu quero olhar bem para o seu rosto, para quando eu chegar no céu, eu poder te agradecer de novo. Não é lindo, né? E exatamente isso que faz, e foi aí que ele encontrou a verdadeira felicidade. Porque vocês não imaginam, quando a gente se doa, Deus fez algo mágico dentro do nosso físico. Você libera serotonina, você libera dopamina, você libera tudo isso. Que é isso que é o hormônio da alegria, o hormônio da satisfação e da felicidade. Então, por isso que a gente se sente tão bem quando a gente faz o bem. E isso que a gente precisa estar sempre fazendo. Porque o generoso prospera, não é? Então a gente sabe e continua assim. Essa é uma lei que ainda está em vigor. Porém, uma mentalidade de miséria nos impede de reconhecer e obedecer a ela. Só pela fé que desenvolvemos ações com ousadia na aplicação desta lei. Aquilo com que você se alimenta, aquilo que você alimenta a sua alma, determina a sua qualidade de vida e seu grau de liberdade. Eu não sei se eu acho que nós passamos isso, eu não sei se nós escrevemos esse. Vocês lembram? Posso falar? Esta é uma lei que ainda está em vigor, que é a lei da semeadura. Então, esta é uma lei que ainda está em vigor. Eu até falava, né? 2 pontos, né? Parágrafo, viu, Patrícia? Então, esta é uma lei que ainda está em vigor, vírgula.
porém uma mentalidade de miséria olha o que ela impede, gente. Nos impede de reconhecer e obedecer a ela. Ponto. Uma mentalidade de Miséria nos impede de reconhecer e obedecer a ela. Verdade ou não é? Mentalidade de escassez. Porque eu tenho que doar, né? Ponto. Agora, só pela fé... a próxima linha ou não? É, próxima linha. Ai, meu Deus. Próxima linha. Só. Que desenvolvemos agora ações com ousadia. Só pela fé que desenvolvemos ações com ousadia na aplicação desta lei. Ponto na outra linha. Então, o que te dá ousadia? A fé. Porque Deus nos deu o espírito de ousadia e não de covardia. Depois, aquilo agora, olha, aquilo com que você se alimenta, aquilo que você alimenta a sua alma, determina a sua qualidade de vida e seu grau de liberdade. Nossa, olha que forte. Gente, lembre sempre que a sua semente, ela comunica algo no reino espiritual, certo? A semente, ela pode chegar a ela ser confusa, né? Você pode plantar ou você pode não plantar. Mas aí você tem a escolha de uma semente digna de honra ou não. É você que escolhe. Pois bem, eu acho que isso a gente vai lembrar que eu falei que lá estava lá em Levítico 19:19, que Deus está falando que guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa, certo? Cada um não é a sua espécie? E até nisso Deus fala da gente de semente. Olha que coisa. No teu campo não semearás sementes de duas espécies, nem usarás roupa ou dois estofos misturados. Por que ele está dizendo isso? Porque se um dia você semeia encorajamento para alguém, e no dia seguinte você acaba com aquela e destrói aquela pessoa, o que você fez? Com a sua semente, o que a pessoa vai colher? Você destrói. Então o encorajamento será anulado, certo ou não? Não andam juntos essas duas sementes. Então é o que a palavra nos diz, que nós não podemos semear no espírito e semear na carne. Ou semeamos no espírito ou semeamos na carne. Então Gálatas mostra, né, 5, a partir do 20, ele mostra tudo que é você semear na carne e tudo que é semear no espírito. Não adianta hoje você gritar ou amanhã tá toda mansinha. Essas bipolaridades que a gente fala, é exatamente isso, né? A pessoa está na carne e a pessoa está no espírito. E o tempo inteiro. E o que gera isso? Quando você está, um dia você age no espírito e no outro dia você age na carne, você perde o respeito das pessoas. Você é desonrado. Você perde a dignidade. Se um dia você mente e um dia não, você perde a credibilidade. Se um dia você é amoroso e no outro dia você é bruto com seus filhos, eles vão crescer inseguros. Se um dia você é sincero e no outro é falso, você vai acabar gerando um ambiente de hipocrisia. Olha quanta coisa, olha o que a gente gera no nosso meio. E por isso que a gente fala, né, que a Deus ainda fala, basta o mal do seu dia. Gente, durante o dia, olha quanto a gente precisa policiar o que a gente faz, o que a gente pensa. É muito forte.
Somos condenados por isso? Não. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há sim a redenção ao sangue dele, ao Salvador que está lá diante de Deus, advogando por nós. Mas qual é o nosso dever hoje? A obediência, né? A gente conhece a palavra, a gente conhece o que a gente tem que fazer. E por que não fazemos? Mesmo que Paulo fala, né? Eu sei o que eu tenho que fazer e meu corpo não deixa fazer. Mas nós sabemos disso, e eu acho que cada vez mais a gente pode ir melhorando cada vez mais esse crescimento que é o que é a colheita que nós vamos ter, tá? Deus tem nos governado, aí esse também é um para vocês anotarem. Parágrafo? É parágrafo, travessão, mas não é travessão porque não é diálogo. Lembra disso? Você sabe o que é travessão, Vitor? Ai, jura que na escola continua? Tem? Que bom. Você põe 2 dedinhos aqui? Você põe 2? Não põe mais, né? A gente põe 2 dedinhos. Eu só começo a escrever, a professora considera. Você começa o quê? Só escreve e a professora considera. Ah, entendi. Então vamos lá. Deus tem nos governado e nos protegido, vírgula. E Ele não nos deixará, olha que demais, seguir a rota da riqueza, a menos, vírgula, que nós deixemos o Espírito Santo nos escoltar até ela, ponto. Olha só, então vou repetir isso para a gente poder meditar sobre, né? Deus tem nos governado e nos protegido. Então, a gente está sob as suas asas, né? Sob sua sombra. E Ele não nos deixará seguir a rota da riqueza, a menos que nós deixemos o Espírito Santo nos escoltar até ela. Quer dizer que, veja, então a gente pode olhar como as riquezas hoje em dia, né? Quando você vai pelo homem, muitas riquezas hoje foram perdidas, é ou não é? Mas quando você ora para essa rota, você vai ser escoltado pelo Espírito Santo. Olha que coisa mais linda. Ele vai te mostrar o caminho e vai fazer com que você permaneça com esses bens. Ontem a gente estava comentando, não sei se vocês lembram do Maguila, lembra dele? Aquele homem era super requisitado, foi um homem riquíssimo, né? Lutava e era requisitado em todos os lugares, era levado para jantar aqui, para não sei lá, teve grande riqueza. Gente, este homem hoje está esquecido numa clínica. Ninguém vai visitar este homem. Nada. Totalmente esquecido. Então percebe, quando você olha alguma coisa assim, ele teve, né, uma rota. E ele se perdeu. Por isso que é importante, não é que a gente fala, não é o ter, né? Além do ter, você precisa saber ter, né? O ser, o que você é em Deus. E hoje eu aprendi uma coisa, quando a gente fala assim, que a gente tem que ter um posicionamento, não tem? Que a gente fala, se posicione. Você sabe onde a gente tem que se posicionar? Todos nós? Em Cristo. Essa é a posição. Um posicionamento. Posicione-se aonde? Na palavra, em Cristo, se posicione nele, tenha essa atitude, levante seus olhos, levante seus ombros, você é filho e filha de Deus, você faz parte da realeza, e às vezes a gente anda tão cabisbaixo com as coisas que acontecem, e Ele nos deu tudo isso, e Ele está falando isso para nós. Mais uma coisa, continuando, outro parágrafo, na maioria das vezes, o terreno, na maioria das vezes, o terreno para o qual o Espírito Santo nos guia, desafia a nossa razão. Olha lá, tira você do que o homem faria, certo? Desafia a nossa razão. Nos guia, depois ele desafia a nossa razão. Nos guia.
o terreno para o qual o Espírito Santo nos guia, desafia a nossa razão, vírgula, para que possamos agir com convicção, fundamentados unicamente na palavra de Deus. E aí, o que isso quer dizer para a gente? Precisamos entender que tudo é de Deus e volta para Ele. Então, todo esse terreno, tudo isso que Ele está nos mostrando, tudo isso que o Espírito Santo está nos desafiando, o que Ele está nos mostrando? Que era a convicção para agir de acordo com a convicção fundamentada na palavra de Deus. E aí, lá em 1 Crônicas 29:14, diz para nós, então só marca 1 Crônicas 29:14, que fala: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse contribuir tão generosamente? Como vamos fazer? Como fazemos? E vem, porque tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Repete, por favor, que é parágrafo 9. Não, esse foi 1 Crônicas 29:14 que eu li, que fala, mas quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente. Deixa eu ver como está na minha Bíblia. 1 Crônicas 29. Ah lá. É isso mesmo. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente? E com tanta alegria como estamos fazendo? Eles estavam reconhecendo, olha lá em Crônicas, reconhecendo quem era Deus. Ora, vírgula, tudo vem de ti, ora, vírgula, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Depois de ti. De ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Então, a lei da mordomia que o Senhor nos fala é que quanto menos você é dono das coisas, olha só, quanto menos você é dono das coisas, mais será confiado a você. Em todas as áreas da nossa vida. Que é difícil a entrega, né? Porque Deus, quando Deus faz, a glória é para Ele. O que acontece com o homem? Ele vai tentar ajudar Deus. Só que Deus não divide glória com ninguém. Porque muitas vezes você vê isso. Você fala glória a Deus, mas dentro de você fala, mas eu tenho a minha contribuição, né? Eu fiz alguma coisa. E Deus não age assim. E Ele não gosta disso. Porque a glória é somente a Ele. Enquanto você não descansa, se você está agindo, Ele descansa. Ele não age junto. Ele só vai agir naquele caso que você precisa se você descansar nele. E você declarar para Ele que é com Ele. E que você seja orientado pelo Espírito Santo ao que tem que fazer. Porque muitas vezes as pessoas falam isso. Então descansa. Então tá. Então vou descansar, eu não vou nem olhar o caso, não vou nada disso. Não, você tem que orar e saber o que Deus está falando para você fazer. Como que eu vou orar? Como que eu vou interceder? O que eu tenho que fazer? Não é simplesmente vou descansar e Deus faz tudo. Mas a gente precisa entender que é Ele que tem todo o domínio sobre isso. E a glória é para Ele, somente para Ele. Aí lá em Tiago, vamos lá para Tiago 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Mas é diferente, né? Para você, como que tá aí? Alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Então tá. Que tá no meu encorajado, né? Ou então alegre. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado.
Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Patrícia tem uma aula inteira sobre isso, né, Fernanda? Tem, né? Uma não, né? Forte, né? Orar a palavra e não ore em silêncio, né? Então, quando a gente ora, a gente declara, né? E aí, eu até comentei com vocês do filme, que eu percebi que muitas vezes Jesus no Chosen não estava declarando, não sei se vocês perceberam isso. Ele começou a ficar quieto. Mas o de ontem, que eu vi o número 2, eu acho que é da série 2, em que Jesus vai até a sogra de Pedro, né? Aí ele para, ele se concentra e fala, deixa. Na mesma hora deixou, mas aí ele declarou com a palavra. Mas no outro... A partir da série 4. Na série 3 já. Na série 3 ele já para de falar, é super. Aí você vê como as coisas são muito sutis? Então, quer dizer, só orar em silêncio? Não. Você tem que declarar. A palavra deve ser declarada, porque ela é a energia, ela que processa, é ela que faz tudo acontecer. E aí, o que fala aqui? Então, Lucas 12, 21 diz, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é isso que está dizendo lá em Lucas 12? Vamos lá? Esse é, olha lá. Olha, ele vai a partir do 16, né? Que fala, Jesus lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha como é sério isso, né? O que acontece? Essa pessoa que fica entesourando para si mesma, você viu o que fala? Aí fala para sua alma, você tem dinheiro para viver a vida inteira, você ficar bem e tudo mais. Mas ele fala, o que adianta você entesourar tudo isso se eu chamar você agora mesmo, né? A sua alma for embora. Agora, eu vejo assim, as pessoas que mais têm, elas são mais desafiadas, né? A realmente produzir para o reino, a ser serviços e governos. Deus deu para os ricos que tiveram a chance de estar para você poder ajudar. E tem muitas pessoas que acham que é para se entesourar para si mesmo. E não é. É para que a gente possa distribuir. E quando eu leio isso, eu vejo o quanto Deus quer que a gente tenha esse descanso nele, né? Não é para você distribuir sem saber para onde, você tem que, de novo, distribuir com providência sobre isso, né? Porque a Paty estava até comentando isso, a gente tem que ter cuidado até para quem a gente dá dízimos e ofertas, certo? A gente pode dizimar e ofertar coisas que não são de Deus. E isso vai trazer uma colheita má para nós, certo? Então nós temos que saber exatamente onde nós vamos fazer isso. Mas que devemos que fazer? Sim, devemos fazer. E 1 Coríntios 15, 19 diz assim, é só um versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os... É 1 Coríntios 15, 19. E é bem isso, né? Está respondendo Lucas 12, 21. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É ou não é? Somos. Aí vem vamos lá. Nós somos semeadores? Sim. Então escreve bem grande. Eu sou um semeador. Eu sou uma semeadora. Vamos lá.
Slide 5, olha eu, slide 5, ótimo. A Patrícia falou, você passou o slide? Não, você passou o slide. Caio, agora precisa ter slide. Não, dá pra colocar lá agora que eu me lembro. Podia, né? Nossa, seria uma super... Vamos lá, parágrafo. A lei da semeadura deve ser um estilo de vida. Uau! E o que quer dizer isso? Então, ponto. Outra linha. Quando necessitamos de alguma coisa, vírgula, a provisão sempre estará dentro das sementes que temos, vírgula. Então, se nós já declaramos que nós somos semeadores, não somos? Isso quer dizer que eu tenho semente para semear, não é isso? Então, vamos lá. Então, quando necessitamos de alguma coisa, vírgula, a provisão sempre estará dentro das sementes que temos, certo? Vírgula. Aí vem agora, sejam palavras, vírgula, atitudes ou ações, ponto. As sementes, vírgula, uma vez semeadas, vírgula, nos fazem entrar no ciclo da colheita, ponto. Então, isso é como se fosse no ciclo da colheita. Então, isso é como se fosse uma roda que não vai mais parar de rodar. Eu tô falando isso porque eu tenho realmente observado muito isso essa semana. Eu queria que vocês observassem e marcassem como testemunho de tudo que a gente está falando aqui. Porque hoje, quando eu fui sair na portaria, eu estava atrasada. E a portaria que eu passo estava fechado. Gente, a minha vontade na carne era mandar um recado para a supervisão, para o guarda. Como que vocês fazem isso? Vocês não avisam a gente, eu tô com pressa, não sei o quê. Isso foi minha vontade, tá? Erai-vos, mas não pequeis. Mas como eu tive que dar toda a volta, deu meus 30 segundos, eu parei na frente do guarda e sabe o que eu fiz? Bom dia, como vai? Aí eu percebi que isso era uma semente que já estava dentro de mim. Para que eu ia acabar com o dia do guarda? Ele podia resolver o problema do portão para mim? Nada, gente. Coitado, ele estava lá com alguma função. Aí ele podia sim, eu ia descontar tudo nele, ele ia pegar e ligar para o supervisor, ia descontar tudo no outro, e o outro ia descontar tudo no outro, ia ser uma cadeia de coisas assim. Eu respirei fundo e falei, nada disso, eu não vou acabar com o meu dia, vou me sentir mal em brigar com alguém, isso vai fazer mal para mim. Parei, eu consegui estancar ali. O que é isso? É uma semente que está dentro de mim. Então, tudo que a gente necessita já está dentro de nós. Eu podia escolher a semente, podia ou não podia? Para honra ou para desonra, olha como a gente pode escolher todos os dias, até quem a gente lembra que a gente alimenta, que leão que a gente alimentava, não sei o quê. É tigre, sei lá, mas aqui. Então, o que você tem é suficiente para o que você precisa para o seu dia a dia de semeador, tá? Então, existem sementes que te dão grandeza, né? Essa foi uma semente que às vezes você fala, nossa, uma coisa tão pequena, Sandra, mas ela representa muito. E para mim representou muito porque eu tive consciência do que eu estava fazendo. É diferente. Eu tive consciência do que eu queria semear naquela hora. Então eu comecei a compreender mais ainda no meu dia a dia quais são as minhas sementes e o que eu vou colher com elas. Porque uma coisa a gente viu que, lembra disso, que a sua semente vai ditar o seu futuro. Aquela semente que eu joguei ditou o meu futuro, foi ou não foi? O meu final de dia. Então, a nossa semente dita o futuro. Então, muitas vezes você vê que Deus fala assim, Deus já sabe o que vai acontecer com você, lógico, a semente que você está jogando. Ele já sabe o que você vai colher, é ou não é? Porque muitas vezes você fala, mas como que Deus sabe que ia acontecer isso com aquela pessoa? Como que sabe? Lógico que sabe. Ele é Deus.
Mas ele pôs uma lei para que isso ajudasse a gente a saber o que nós vamos colher disso. E é exatamente isso que acontece. Vamos lá. Eu digo uma coisa. Aconteceu comigo lá com os alunos do FEB, que queriam arrumar uma coisa da minha tia. Comprei tudo. Não, amanhã eu estou aí para fazer. Porque me disseram, ele faz essas coisinhas, em vez de chamar alguém, ele faz. Manhã, cadê ele? Ele viajou para Santos. E aí o que você fez? Aí ele ligou para mim, Dona Helena, desculpa, que minha esposa passou mal. Falei, esquece, eu só te agradeço, querido. Esquece. É isso aí. Pronto, eu vou ficar nervosa. Eu fiquei não tô rindo. Mas aquilo eu engoli. Então, pronto, você agiu com a sua semente. Qual foi a sua melhor semente para o dia? E então, qual foi a nossa melhor semente? Né? Eu com problema de pedreiro aqui, a mesma coisa. Eu mandei o recado para ele. Eu falei, você vai vir? Ele falou, nossa, achei que a senhora já até tinha desistido de mim. Já tinha arrumado outro, você vê? Podia ter me avisado, né? Que não poderia vir. Eu podia de novo ter descascado. Por que você não me avisou? Por que você não sei o quê? Eu falei, tá bom, muito obrigada. Você pode me indicar alguém? O que eu poderia fazer? Você percebe como você está gerando o seu dia? Como você vai terminar o seu dia? É você que vai fazer isso, né? O Salmo 126, 5. Vamos lá no Salmo 126, 5 e 6? Salmo 126, desculpa. Salmo 126, versículo 5. Os que em lágrimas semeiam, em quê? Em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança o quê? A semente. Retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Marquem isso, porque é muito lindo, né? Às vezes você acha que Deus não está ouvindo nem, né? Ele está ouvindo o teu choro, está ouvindo o que você precisa, está ouvindo a semente que está sendo lançada. Mas pelo que eu vejo aqui, que semente é essa? Os que em lágrimas semeiam. Que tipo de lágrima é essa, gente? O que vocês acham? De? Exato. Tem mais? É isso mesmo. De adoração, é lágrima de agradecimento, não é? Por que a gente sabe que é isso? Por causa da colheita. Porque ele está dizendo, em júbilo vocês ceifarão. Não é? Então você percebe que agora a gente vai começar a saber qual é a outra. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente. Retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes, a sua colheita. Também, que choro é esse? O que vocês acham que esse salmista estava querendo dizer? Será que ele estava longe da família? Não, porque aqui é salmo de romagem, né? Começar a subir para Jerusalém. Lembrando das coisas grandes que o Senhor fez. Então, é isso aí. Né? Então, ele estava lembrando das coisas grandes que o Senhor fez e ele vai, então, voltar com o coração cheio de júbilo, de louvor. Olha que lindo isso. Porque, às vezes, quando a gente vê choro, a gente acha que é sempre choro, né? De tristeza, né? E tem tanto choro que é de alegria, que a gente não aguenta, né? Vamos lá. Gente, quando Adão coabitou com a Eva, sua mulher, esta concebeu Caim. E ela disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Em Gênesis 4:2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E lá em Hebreus, só para a gente fazer a comparação que o Senhor nos diz aqui agora, em Hebreus 11:4, o autor fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício,
do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, o que quer dizer isto? Depois de morto, ainda fala. Que as nossas ofertas têm uma voz e comunica algo. Caim comunicou algo, não comunicou algo para Deus? Hebreus 11, 4. E isso, põe embaixo, só essa frase que eu coloquei, só para quando vocês lerem de novo. Então, o que foi? Eu falei de Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 4, e Hebreus 11, 4. Aí, Gênesis 4, de 1 a 4, e Hebreus 11, versículo 4. Então, só para que a gente possa ler e entender, vocês vão escrever: a minha oferta tem uma voz e comunica algo. E aí eu quero que vocês vão comigo para 2 Coríntios 9, 6. Tá tudo bem, gente? Tá tão quietinho. Tá tudo bem? Tá tudo bem. 2 Coríntios 9. Que você tinha consciência daquilo que você podia semear. É fácil de compreender, até que a gente tem uma delegada aqui, o culposo e o doloso. O culposo, você não tem intenção de. E o doloso, você tem intenção de fazer. Sim. Mas existe pena para as duas. Para as duas coisas, né? Tem pena. Você vai colher alguma coisa, né? Sim. Vai ter uma sentença. Você pode ser nem culposo, Pode né? ser. O que eu fiz podia ser nem culposo, porque o doloso é coisa da lei, né? Que você vai ter que se enfrentar. É por negligência, incompetência. Ah, lá. Aí é o culposo. Ah, por negligência. Então não fez com a intenção maldosa de fazer aquilo. Por negligência. Tá sim, tudo certo. Negligenciou. Mas existe uma sentença de qualquer forma. Sim. Tem. Mas aquele que eu vi, aquele que pode fazer o bem e não faz, não é negligência? Sim. É culposo. É ou não é? E é pecado. E o doloso Ele pode cometer um crime também por omissão. também. Nossa, omissão. Gente, quantas vezes você vê problemas dentro de vizinhança que as pessoas se omitem, né? De fazer qualquer coisa para ajudar o que está acontecendo dentro da casa, ou pela criança que está lá sofrendo, ou pela esposa, ou o que está acontecendo. É omissão, não é? É muito sério, né? É isso mesmo, Fê. Ó, vamos lá. O 2 Coríntios 9, 6, que diz... Olha, olha o capítulo, diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas do quê? Da vida, não em algumas, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Olha que lindo isso, gente. Como está escrito, distribuiu, doou seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. 10. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará devolver os frutos da vossa fidelidade. Então, olha que interessante isso. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Deus dá semente ao que semeia.
e pão para alimento. Olha só, o pão é para você e para a sua família. A semente é para o seu futuro. Você semeia o pão, você compromete o seu presente. Quando você come a semente, você compromete o seu futuro. Olha, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O que acontece? O Senhor fala que quando a gente cuida das coisas de cima, as de baixo não são acrescentadas. E outra que ele fala, que a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. O que ele está ensinando? Que tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa e que a gente faz são sementes. As sementes e a lei da semeadura, ela está aí, você querendo nela ou não, ela vai acontecer. Se a gente pensa nas coisas de cima e se a gente está sempre com a palavra de Deus na nossa boca, qual que vai ser logo a nossa semente? Coisas do reino. Se a gente começa a fazer as coisas do reino e a falar as coisas do reino, que é aquilo que está aqui, por isso que está escrito na palavra, todo o lugar onde você pisar, aquilo será seu. Todo testamento e palavra que você ler, aquilo será seu. Por quê? Porque você com a sua boca vai declarar aquilo. E aquilo vai surtir efeito, e aquilo vai te dar uma colheita. E aquela colheita vai ser sua. Porém, se você, em vez de falar, você comer a sua semente, ao invés de você declarar aquilo que o Senhor levou você a ser declarado, você não declarou, você comeu e engoliu, você orou de boca fechada, você deixou de comprometer o seu futuro. colher. Por quê? Porque essa semente não foi plantada. Agora, o pão é para a sua família, que é o alimento. Se você deixa de dar os frutos, primeiro, ministração é para a sua casa. Se você não protege a sua casa, você está comprometendo o quê? O seu presente. Por quê? Porque você não está se alimentando. Se você não está se alimentando, como é que você consegue semear? Isso é algo que a gente que é o pão da vida? conversou. Jesus. E Jesus é o que? A Palavra. E é isso aí. E o que nós precisamos fazer na família? Primeiro, né? Nós temos que cuidar da família primeiro, guardar a família, para depois sair, né? Porque mesmo que a palavra nos diz que quanto mais você multiplica, se começa... Então vamos supor, você vai falar, mas Sandra, eu já levei tanta palavra para minha família e muitos ainda não se converteram. Tem isso, não tem? Aí chega um momento que... Aí o que eu vejo que o Senhor vai fazer? E Ele vai fazer isso no coração de quem? Vai semear no coração de outra pessoa, porque o Senhor vai trazer uma pessoa para semear no coração de alguém da sua família. Amém? Porque senão a gente vai ficar ali, né? Que nem um papagaio picando as pessoas da nossa família. Mas quando todos na família são convertidos, aí sim, eu tenho que proteger essa minha família com a palavra, com o pão de cada dia, com oração, com o evangelho dentro de casa, com essa proteção. Eu preciso fazer isso. Porque senão o inimigo pode entrar e eu vou dar a legalidade para ele, certo? E as meninas estiveram lá para dizer isso, não é? Então é isso que a gente está falando. Então deu para entender isso da semente? Ok? Depois o 9:11 fala, você leu o 9:11, filha? Você foi até o 9:11, né? Sendo-vos em tudo para toda generosidade, Verdade. a qual faz que, por todo nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Por que é graças a Deus? Porque é Ele que deu a semente. Daí olha o 9:12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O 13, porquanto tais cadê? Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Então, o que ele está dizendo aqui? Visto como na prova desta ministração, a generosidade é uma ministração. Olha só. Então, ser generoso, além de ser um fruto,
É uma ministração, para que a gente ministre as pessoas. 9:14. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém? E aí vamos para o próximo, que eu quero que vocês... O slide, tá? Desce. A slide. Vai lá. Vai lá. Já pegou? Então vamos lá. Ponto. Agora vamos lá, estamos terminando. Devemos crer que a semeadura é o jeito... Vamos escrever. É escrever. É parágrafo. Ai, meu Deus. Ponto, pra ver ponto. Agora vocês vão escrever até o fim. Devemos crer que a semeadura é o jeito de Deus nos conduzir no processo que nos leva à abundância. Então, vou repetir. Abundância. Devemos crer que a semeadura é o jeito de Deus nos conduzir no processo que nos leva à abundância. Vocês estão entendendo que é uma ferramenta que Deus deu para a gente? É um processo para nos levar à abundância em todas as áreas da nossa vida? Ponto. Outro parágrafo. Se cremos que Deus está nos ministrando, então se cremos que Ele está falando sobre a generosidade, sobre a lei da semeadura, então Deus está ministrando isso no nosso coração, vírgula. Não devemos responder, olha que palavra que está usada aqui, não devemos responder com leviandade. Leviandade. Você aprendeu? Você não pode ser leviano, né? Ao responder para Deus, né? Vírgula. Mas olha só, mas olha só não, é para você escrever, mas olha só. Ai, Deus. Vamos. Vírgula. Leviandade, vírgula. Mas acraseado, tá? A altura da revelação. É verdade, a professora falava isso mesmo. Que temos em nosso espírito. Que temos em nosso espírito. Então veja, o que ele está falando aqui? Que Deus está ministrando no nosso coração e nós então nós temos que responder de acordo com a revelação que é dada em nosso espírito. Operar em revelação de Deus. Exato. Agora mais o slide 11. Agora próximo. Pula duas linhas. Segundo parágrafo. Prepare-se para a abundância. Então vamos lá, agora já está nos encorajando aqui. O que está nos dizendo? É para que a gente se prepare, depois de tudo isso que nós estudamos sobre a lei da semeadura, é o momento agora da gente tomar posse de tudo que nós estamos vendo. Então é agora o momento da gente se preparar. Então prepare-se para a abundância. Ponto. Crie expectativas para grandes colheitas. Peraí, expectativa para quê? Para grandes colheitas. Colheitas. Até português vai aprender agora, vai reaprender. Depois da semeadura, vírgula. Visto que a palavra de Deus, olha lá, o que é a palavra de Deus? O que é? Não volta para ele vazia. Antes fará o que lhe apraz. Apraz com Z. Né? Vazia o quê? Isaías 55. Vazia, vírgula. Antes fará o que lhe apraz. Ponto. Outra linha. Olha só. Não deixe a sua colheita no campo. Vírgula. Olha lá. Mas a recolha
com sua confissão de fé. Então, aquela palavra sobre os campos estão brancos. Oremos para que venham ceifadores, né? Então, a gente vê que tudo tem coisas que a gente precisa orar para o Senhor, para que realmente oremos para que venham ceifadores. Mas aqui me diz que tem muita gente que está deixando colheita no campo. Então eu preciso orar para colher. Como que eu faço? Mas a recolha com confissão de fé. Então a gente sempre acha que tem muita gente para receber a palavra, não é isso que a gente sempre vê? Mas ali está dizendo também que tem muita gente que deixa a colheita lá. E como que eu preciso colher? Com confissão de fé. Então é a oração, é a palavra. Oi? Não tinha escrito isso. Não, não é Lucas que está escrito isso? Espera, que eu acabei de falar, é Lucas. João 4:25. Não, não é, é sobre o que está pronto, é Lucas. Não dizeis vós que ainda há 4 meses é da ceifa, isso? Isso. A ceifa e os ceifeiros, João 4, Isso. a partir do 31. Neste inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele disse isso, uma comida tenho para comer que não vos comeis. Dizem então os discípulos uns aos outros, trariás porventura alguém trazendo o que comer? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Sim. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é que semeia e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Sim, mas tem outra passagem que fala também, mas acho que tem não só em João, tem mais uma que a gente viu, mas é isso mesmo. Tá? Entenderam? Que nós precisamos ter confissão de fé para colher aquilo que nós estamos semeando? Deus fala que é para orar por isso, tá bom? Agora eu vou terminar com o slide 12, tá bom? Vamos lá. Slide 12. O que você vai fazer? Agora, eu vou declarar para a sua vida agora. Vai lá, para a sua vida, para a vida de cada um aqui agora. Vamos lá? Eu vou começar a declarar, vocês vão escrever, hein? Eu declaro que você... Eu declaro que eu mesmo. Que eu mesmo, então se você quiser, eu entrarei numa grande temporada de ceifa, vírgula, de grandes colheitas. Espera um minutinho só. Depois temporada. Temporada de ceifa, vírgula, de grandes colheitas. Ponto. A gente entendeu, né? A semeadura. Ponto final? Ponto, outra palavra. Outro. A semeadura é sempre um tempo primordial. Um tempo primordial para o futuro financeiro. Ponto. Outro parágrafo. Para o futuro financeiro. Que é o maior problema das pessoas, né? Mais ou menos. Se não descansa, vai lá. O tempo de colheita não é o tempo mais precioso. Olha que interessante, vírgula. Porque ela é uma consequência do que se fez no tempo que, vírgula, de fato, vírgula, é primordial. Agora eu quero que vocês reflitam e falem sobre isso. Quer que eu leia inteiro?
Eu só vou ler a partir do tempo da semeadura aqui. Primeiro está sendo declarado que nós vamos entrar numa grande temporada de colheita, certo? Da ceifa e de grandes colheitas. Mas diz aqui que a semeadura é sempre um tempo primordial para o futuro financeiro. O tempo de colheita não é o tempo mais precioso, porque ela é uma consequência do que se fez no tempo que de fato é primordial. Esquece. E você viu que a gente leu em 2 Coríntios o tempo inteiro? O que Paulo fala em 2 Coríntios? Colhe pouco, não é? Então, quando a gente está falando do financeiro, é o que realmente, né? É o que mais pega. É ou não que mais pega? O quanto que a gente doa, o quanto a gente dá, o quanto a gente faz. Então, ele está dizendo para nós que o que de fato é mais precioso é como você está fazendo, né? Como você está usando de fato o que é primordial. Qual é o valor disso, né? Nossa, Deus está falando tanta coisa dentro de mim e assim, mostrando mesmo. Será que a gente está gastando com as coisas certas? Da forma certa. Da forma certa? Se ele está dizendo que isso é primordial, nossa, como a gente tem que rever tudo isso. Muita coisa para rever. Porque ele quer dar abundância. E eu também vejo que se você não tiver consciência financeira, não tiver planejamento financeiro de sua vida, também Deus não consegue atuar na sua vida. A gente tem que ter tudo isso, porque Deus é Deus de processos, né? É um Deus que tem uma dispensação para o tempo. E isso é fantástico. E quanta revelação Ele tem para nos dar em todas essas coisas, né? Então eu espero, amores, que assim tenha terminado o que você queria que eu terminasse, da semeadura, para que a gente feche com chave de ouro isso, para que a gente possa entender que este ano é um ano de colheita. É um ano de colheita, gente, por isso que a gente está tão forte falando sobre isso. Então, que a gente possa colher, sim, os nossos bons frutos, e os que não foram semeados, bons, nós temos hoje todas as ferramentas para que isso seja revertido, em nome de Jesus, amém? Nós sabemos agora o que nós podemos semear, o que é digno de honra e o que não é digno de honra para o nosso Pai. E que a obediência nos leva à intimidade com Ele, como isso é importante. E que possamos descansar em obediência e deixar Ele nos conduzir pelo Espírito Santo a todos os lugares que nós precisamos ir. Você vai sair de casa, ore. Você vai ao supermercado, ore. Seu filho saiu de casa, ore. A oração é tremenda para Deus. É aí que você se conecta o tempo todo com Ele e a gente precisa estar conectado com Ele. Amém? Amém. Parei no tempo certo, alguma dúvida? Deu para entender tudo? Posso fazer sabatina? Vitor, você sabe o que é sabatina? Sabe? É muito lindo. Sabatina é prova. Não, né? Prova de escola. É prova de escola, a gente chamada. Eu vou passar uma sabatina. Viu? Então vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento, por essa palavra em nosso íntimo, Senhor, que possamos sair daqui, Pai, encorajados, Senhor, vibrando por essa semeadura, por esta lei que tu deixastes para nós. E isso nos traz o nosso futuro, a certeza de uma colheita abundante, Senhor, porque queremos ser conduzidas por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo no nosso andar, que possamos sentir o júbilo e a alegria de vivermos na Tua presença, Senhor, porque é melhor um dia na Tua presença do que 1000 dias sem Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, grande és Tu, Senhor, Tu és o que era, o que é, o que há de vir. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Maranata, Senhor Jesus, nós aguardamos a Tua vinda, nós aguardamos o momento de sermos arrebatados contigo, Senhor, e juntos pisarmos em Jerusalém, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada por essa noite. Guarde a ida de cada um dos seus filhos para casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, turma do online também.